Olá pessoal, boa tarde. Já estamos ao vivo, tá? Em mais uma live, um bate-papo sobre um tema super importante. As pessoas que forem entrando aí vão dando um alôzinho, apertando esse coraçãozinho. Isso é muito importante para dar visibilidade. Joselma, muito prazer, seja bem-vinda. Eu estou colocando aqui uma música de Milton Nascimento, né? Chamada Maria Maria. Quem está entrando agora, estiver escutando a música, por favor, dê um ok, assim, ó, um acenozinho, confirmando que a minha voz e esta canção está chegando até vocês. Isso é muito importante, tá? Mais uma vez, pronto, sejam todos bem-vindos. A gente sempre começa com uma canção mesmo. Ótimo, José, obrigado pelo retorno. E essa música é uma música extraordinária, é um ícone, né? Que marca a história da luta das mulheres no Brasil. Maria Maria, de Milton Nascimento. José Gabriel, seja bem-vindo. A nossa querida convidada, a Raíza Monfort, já está nos aguardando. Olha aí, ela entrou, né? Edivânia, seja bem-vinda. Muito obrigado por estarem aqui, tá bom? Então, e aí, professor, boa tarde. Boa tarde, José Gabriel. Um forte abraço, meu querido. Você é uma luz nesses encontros da gente aqui à tarde. Everton, opa, Raíssa tá mandando um convite agora. Eu vou... Vera Lúcia, seja bem-vinda. Eu vou fazer essa conexão para a gente começar esse bate-papo super importante. Enquanto isso, vocês aproveitem aí, vão apertando esse coraçãozinho, que é para dar visibilidade, tá certo? Para a gente alcançar. Olha lá aí, ó. Vou tirar o som. Opa, é um privilégio falar com essa mulher. Minha querida Raíssa, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, né, primeiramente ao convite para a gente falar sobre esse tema muito importante, né, que como você colocou no título, realmente está em alta na pandemia, né? E é um Uhum. problema, é um fenômeno social que vem acometendo a sociedade há muito tempo. Então, quanto mais a gente falar sobre isso e tocar na ferida, a gente pode alcançar mais pessoas e conscientizar muito mais gente ainda. Com certeza, com certeza. Agora veja bem, eu faço uma confusão muito grande com o seu nome. É Raíza ou Raíssa? Raíza. Raíza mesmo, Raíza Monfort. Pronto. Então, tudo certo. Faz um tempinho que a gente se vê, né? Isso. Da última vez foi a convite de Heloísa, você foi lá na Arém Monsenhor, deu uma palestra excepcional, Ah, maravilhosa. E depois daquele momento a gente não se encontrou mais, mas assim, digamos que essa pandemia, diante de tantas coisas negativas, gerou algumas coisas positivas e uma delas é essa oportunidade de estar com você aqui, viu? obrigada também. Eu faço as suas das minhas palavras, né? Porque realmente, né, esses encontros, eles são importantes, né? Como a gente vai Uhum. falar aqui, a pandemia, ela colocou uma lupa sobre certos assuntos sociais e a gente está resgatando eles, né, para esse momento, né? Agora e tentando, através de lives, ressignificar esse momento que é tão prejudicial, né, e duro para o Brasil, que é um país já tão sofrido já, assim. Tem muitas coisas maravilhosas, lindas e belas, mas ainda Isso é precisamos verdade. evoluir em algumas coisas. Isso é verdade, minha querida. Olha, Raíssa e nossos colegas que estão entrando aí. Mais uma vez, a gente agradece a presença de todos. Boa tarde. E geralmente a gente começa a live com dados, com informações. E como não poderia deixar de ser, a gente aqui não normaliza o óbito, a morte das pessoas, a gente não normaliza o sofrimento das famílias brasileiras e das famílias do mundo. Então, todos os dias a gente traz os dados da Covid atualizados, tá? Carlinhos do Alvorada, um grande abraço, meu irmão. Meu querido amigo, Carlinhos do Alvorada. Monique, Nathalie, um abraço para vocês, sejam bem-vindos. Então, exatamente hoje, mais de 12 milhões, quase 13 milhões de pessoas contaminadas no mundo, com quase 600 mil óbitos. E a gente, isso é um índice alarmante, altíssimo. A gente não pode se conformar com isso. Aqui no Brasil, 1.600.000 pessoas, um pouco mais do que isso, e já ultrapassamos, infelizmente, os 72 mil óbitos. E para chocar,
eu sempre peço para as pessoas fazerem comparações. Olha, nos Estados Unidos, mais de 3 milhões de casos de contaminação e 137 mil óbitos. Aí eu digo assim, ó, vamos olhar para os nossos vizinhos. O Paraguai, 2.000, escutem bem, escuta bem, Raíssa, 2.948 casos de contaminação e 22 óbitos. 22 óbitos, o Paraguai. Aí quando alguém diz assim, ah, mas não pode comparar o Brasil com o Paraguai, porque o Paraguai é muito minúsculo. Então faz o seguinte, compare o Paraguai com a Paraíba, com Tocantins, com Roraima, com Sergipe, e você vai se escandalizar do mesmo jeito. Professor Efraim Freitas, muito obrigado. Emanuel, todos vocês são muito bem-vindos aqui. Aí eu fui lá, Raíssa, no site da ONU Mulheres, e tem um artigo lá muito triste, né? A responsável pela ONU Mulheres, a diretora executiva, ela diz o seguinte, olha, a violência contra mulheres e meninas é uma pandemia invisível. Olha só o que ela diz, é uma pandemia invisível. No caso do Brasil, nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas, ou seja, a Covid veio agravar tudo isso. A gente fez um roteiro de conversa com Raíssa Monfort. Raíssa Monfort, para quem não conhece, a gente também tem que fazer essa apresentação. Ela é graduanda em psicologia e co-administradora do coletivo feminista Maria Bonita, tá certo? É uma militante social, uma pessoa engajada na defesa dos direitos humanos, na defesa da vida, na defesa das mulheres. E aí, a primeira provocação que eu faço para você, Raíssa, é a seguinte: de onde vem essa história de violência contra as mulheres? Então, veja só. No Brasil, né, não existiu o patriarcado, mas existiu o coronelismo, que é semelhante ao sistema patriarcal. Então, a categoria analítica do feminismo utiliza patriarcado para universalizar o conceito e para melhor entendimento do conceito. Então, a gente utiliza patriarcado, porque foi um sistema semelhante então, a gente usa patriarcado porque foi um sistema semelhante ao coronelismo, né? Os homens eram os provedores da casa e as mulheres eram destinadas a um ambiente privado, né? A um ambiente privado micro e silencioso. Né? Então, assim, a violência contra a mulher é resultante desse patriarcado que enxergava a mulher como um recipiente passivo das necessidades masculinas. Na voz de Simone Beauvoir, ela vai dizer que o homem é o sujeito único e a mulher é o outro. Certo? Esse pensamento do patriarcado, ele vem de uma ideia essencialista, abrangendo o determinismo biológico, que ele caracteriza essa exclusão da mulher a partir das diferenças biológicas entre um homem e uma mulher. Então, o que é que vai caracterizar essa diferença, essa exclusão desses gêneros? São duas características fundamentais e importantes, que é o ciclo menstrual e a capacidade de reprodução, certo? É nessa capacidade de reprodução que a gente vai identificar estereótipos e papéis sociais que foram atrelados à vida da mulher. Então, eu vou trazer aqui também um pouco da história do feminismo. Então, em 1918, né, houve um movimento sufragistas que elas estavam principalmente reivindicando o direito ao voto, mas não só, elas também reivindicaram direito ao trabalho, direito à propriedade e direito ao acesso à vida acadêmica, que elas não tinham, certo? Direito de estudar, de estudar. De estudar. Impressionante. Então foi o primeiro movimento, que é a primeira onda feminista que surge, e a segunda onda feminista surge a partir das feministas radicais, das feministas anglo-saxãs, e ela é marcada basicamente pelos estudos e teses feministas, né? A categoria analítica do feminismo passa a acessar os campos científicos.
digamos assim. Então, é marcado principalmente, basicamente, por três escritoras, que é Simone de Beauvoir, que a gente conhece bem, Beth Friedman e Kate Millett. Kate Millett. Elas são as percursoras desse movimento, né? Então, aqui a gente tem o que é importante compreender nesse contexto. É que também nessa década, que foi no final da década de 60, essa segunda onda feminista, que foi a partir das feministas anglo-saxãs, né, que é mais voltada a um feminismo radical, que foi feita a distinção entre gênero e sexo, certo? Porque colocavam tudo na mesma sacola, né, e diziam, são todas mulheres, é tudo mulher, né? E a gente sabe que é, ser mulher não é algo que só alguém é. Entende? Por exemplo, mesmo na categoria da mulher, existem intersecções de classe, intersecções de raça e intersecções de região. Entendeu? Então, muitas vezes, quando um discurso pressupõe mulheres, é importante a gente identificar que mulher é essa? Quem é essa mulher? Qual é esse discurso está abrangendo quais mulheres? Quais categorias? Entende? Porque muitas vezes no discurso, até nos discursos políticos, de debates Qual, políticos, qual a classe social dessa mulher? é Isso pesa, exatamente isso conta. E se ela é negra também? isso, exatamente. A gente tem que identificar essas miniosidades nesses discursos, porque muitas vezes, quando fala assim, eu luto pelas mulheres, mas quem são essas mulheres? Que mulheres são essas? Para quem? Entende? Então a gente tem que ter cuidado. Mas aqui, para não ficar tecendo sempre esse comentário, eu vou usar o termo mulheres. Mulheres na condição de classe, mais voltada para a condição de classe. Porque se eu fosse voltar para a condição de raça e etnia, talvez eu não tivesse tanta propriedade, porque pegaria as mulheres indígenas. Raça, eu estaria entrando no conceito de lugar de fala que talvez eu não tenha, entende? Então eu vou pegar a questão de classe, certo? Uhum. Pronto. Vamos lá. Então, assim, o resquício desse patriarcado está intrínseco hoje na sociedade, né, através dos estudos feministas pós-estruturalistas. O pós-estruturalismo é basicamente o que precede esses movimentos, a primeira onda e a segunda onda feminista. Entende? Pronto. Então, e na sociedade contemporânea? Então, esse discurso ainda permeia o campo da categoria analítica, mas hoje o patriarcado está inserido na visão da misoginia, do sexismo e do machismo, né? Estabelecendo formas e relações de poder através dos gêneros. E essas formas e relações de poder, elas são simbólicas e institucionais. Vamos... Eu vou lhe fazer um pedido. Sempre que você citar um termo assim, mais acadêmico, traduza para as pessoas que estão do lado de lá, lhe escutando. Tá maravilhoso. Mas assim, tem alguns termos que podem não ser né, de uso comum, e aí as pessoas podem achar, o que é que ela quer dizer com isso? Tal. Aí você dá aquela traduzida, é muito importante. Tá bom, minha querida? Mas tá Sim, ótimo, tá tá maravilhoso. certo. Valeu. Não, mas assim, a violência simbólica, ela é marcada por tipificações sociais. Como é isso? Referente aos papéis destinados à mulher. Por exemplo, a romantização da maternidade, a objetificação do corpo da mulher, né? E também ela é caracterizada deixa eu identificar, pelos códigos de estereótipos culturalmente estabelecidos, padrões de Uhum. beleza, né? Poder sobre o corpo da mulher. É basicamente isso, essa violência simbólica. A institucional, ela é feita pelo Estado, ou seja, ela tem mais uma estrutura. Deixa eu te fazer uma provocação. Uma provocação. Eu quero entender melhor essa violência simbólica. Quando a mulher, o tempo todo, ela é associada, o corpo da mulher, ela é associada a um produto.
a um produto de venda, a um produto comercial, isso seria um tipo de violência contra a Sim, mulher? isso. Isso é uma violência simbólica, né? Porque permeia o campo do imaginário social. Quando as pessoas imaginam a mulher com o seu corpo objetificado, eles estão colocando ela no lugar do produto, como a gente falou com Simone de Beauvoir, no lugar do outro, no lugar do sujeito invisível. Ou seja, descarta, Eu acho, descarta. eu acho que muitas mulheres nem percebem a sutileza desse tipo de violência, né? É muito sutil, né? Muito sutil. É muito sutil. É muito sutil porque muitas vezes ele vem carregado, talvez, de algo que possivelmente poderia permear o campo ali de elogio, entende? Mas não significa que é elogio. Por exemplo, se uma mulher passa na rua e um cara a assobia, entende? Pode ser que ele achou a mulher muito bonita, mas ao mesmo tempo ele está objetificando o corpo daquela mulher, porque em nenhum momento ela deu o direito dele acessar esse campo, esse espaço que ela está passando, né? Você só pode acessar o meu espaço se eu permitir. Se eu não permitir, já é uma invasão. Você entende isso? Sim, sim. Então, como você falou, elas são muito sutis, porque justamente elas são aporte, né? Muita gente aporta essa violência como se fosse um elogio. A gente vai entrar na lei, eu vou falar um pouco também sobre violência psicológica também, que tem essa relação dicotômica Mas entre... antes de você entrar na lei, tem várias Não, pessoas para mim. comentando aí, muita gente comentando, e um comentário super interessante que José Gabriel comentou, Joselma comentou. Joselma está dizendo aqui, ó, comerciais de cerveja são especialistas nessa linguagem de objetificar a mulher, ou seja, relacionar a mulher com um produto. E isso, para a cabeça do homem, pode passar a ideia de ver a mulher como objeto de consumo. Sim, É sim. isso. Isso, por Isso é uma ideologia, né? É uma ideologia, né? é uma ideologia enraizada, E inclusive, raiz né? e gera Que, cultura. Você vai falar da lei e, obviamente, com certeza você vai citar a Lei Maria da Penha, porque, com veja bem, certeza. não é? Porque, veja bem, por que é que a lei não pega? Não pega como a gente gostaria que pegasse, eu digo. Entende? Vamos lá. Vamos lá. Aproveite e comente tudo isso aí. Vou comentar. Vamos lá. Essa violência simbólica que Joselma falou do comercial de cerveja, ela relembra muito o patriarcado que eu falei no início. Por exemplo, o homem, né, como provedor da casa, ele tá lá de boa, tomando a cervejinha dele, que ele provavelmente pagou, né, que ele provavelmente tá se divertindo com os amigos, e a mulher é o campo doméstico, né? Do silêncio e aquele campo que permeia a necessidade do homem. Como eu falei anteriormente, né, o patriarcado enxergava a mulher como um recipiente passivo das necessidades masculinas. Então, esse comentário de José é muito importante para a gente entender isso. A mulher também como serviçal do homem, entende? Bom, aí a gente tem as violências institucionais, que eu falei também, promovida pelo Estado, que ela é caracterizada, por exemplo, por violência obstétrica, como você citou agora, negligência do judiciário. Em muitos casos de violência contra a mulher, existe uma negligência do judiciário e o afrouxamento de programas de proteção à mulher, entendeu? Em situações de vulnerabilidade social. E também falta, oportunidades em postos de cargo, sabe? Então, esses são os fatos que a gente pega sobre a violência institucional promovida pelo Estado. Então, assim, a somatização desses sistemas faz com que o homem seja privilegiado e exclua a mulher, entendeu? Por exemplo, aí eu vou entrar na Lei Maria da Penha agora. Uhum. Antes da Lei Maria da Penha, deixa eu ver, identificar que eu acho que era
2016, lembrei. Antes de 2016, é, a Lei Maria da Penha veio para fortalecer justamente a violência contra a mulher, né? Se vocês tiverem a oportunidade, vejam a história de Maria da Penha, é uma história realmente comovente, assim, que causa empatia, alteridade, etc. Mas, antes da Maria da Penha, a violência contra a mulher era considerado o menor potencial ofensivo. Eu assisti um documentário, e não vou lembrar agora do nome do documentário, mas depois eu posso repassar, se eu lembrar, que ele dizia que uma mulher, um cara colocou um cachorro para estuprar a mulher. Quando isso foi denunciado à polícia, a polícia colocou como maus trato aos animais. Meu Deus do céu. Entende? Então, a lei Maria da Penha é muito importante porque antes realmente violência contra a mulher era considerado menor potencial ofensivo, ou seja, o homem só pagava multa ou pegava no mínimo 2 anos de prisão, né? No mínimo 2 anos de prisão, independente do crime que cometesse. Então, com a lei da Maria da Penha veio outras leis, entendeu? Se ela foi percussora nesse sentido. Por exemplo, lei do feminicídio, e teve uma agora que eu achei muito importante também, que é a lei da importunação sexual, né? Nós tivemos um caso no Brasil, também não vou lembrar o ano, em que uma mulher estava, inclusive depois se tornou um pouco recorrente, que eu me identifiquei nas redes sociais, que uma mulher estava no ônibus e o cara ejaculou em cima dela. E ela foi processar ele, mas o judiciário entendeu que não houve humilhação e não teve pena para ele, entende? Então, isso que Então, eu quero. então não há segurança para a mulher nem no poder judiciário, nem no ônibus, nem no metrô e nem no Uber. Tem muitos casos de assédio e até de estupro contra as mulheres no Uber. Sim, sim, porque é como a gente falou, né? O homem ele se sente dono da mulher, né? Independente, e principalmente a violência simbólica que a gente estava falando, por exemplo, a gente pode pegar. Se uma mulher está bêbada, então ela não se deu o respeito. Então eu posso fazer com ela o que eu quiser. A questão da roupa curta também. Uma mulher está de roupa curta, então ela é puta, entende? E também, assim, há outras categorias analíticas que identificam que puta nem né, nem é pejorativo no sentido, porque são mulheres, enfim, que trabalham, enfim, né, fazem do corpo o que elas quiserem fazer, né? Então, essas violências simbólicas vão estruturando e tecendo os nossos processos do Estado, entende? Inclusive no judiciário. Então, não houve, nesse caso do ônibus, não houve punição para o homem. Então, agora nós temos uma lei de importunação sexual, que é quando você é importunada, certo? Nesse sentido de assédio sexual nos metrôs, nos ônibus, nos espaços públicos. Então, a Mas Lei Maria da... aproveitando, Raíssa, eu quero que você faça, aproveitando aí um adendo. Muitas mulheres, por não se sentirem seguras ah, nas suas denúncias, você acha que muitas delas não levam às delegacias, por exemplo, nem ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, casos relacionados com essa violência? Você acha que muitas deixam passar, enfim, passar em branco, como se diz, né? Entre aspas, com medo ou já prevendo que a reação será essa mesmo, né, de lavar as mãos por conta dessa cultura? Olha, Luiz Você acha Carlos, que isso ocorre? eu vou te dizer sem medo de errar, eu acho, assim, que toda mulher já foi assediada em algum nível, entende? Assediada em algum nível, não necessariamente com um toque, mas com um assobio na rua, mas com um olhar, mas com, às vezes, uma perseguição na rua, entende? A gente vive também numa cultura do estupro, né? Em que esse corpo da mulher é objetificado. Então, assim, eu falo sem medo de errar, entendeu? É, é, a maioria das mulheres,
O Brasil não é seguro para as mulheres. O Brasil não é seguro, né? A gente conversa sobre a quarentena e as pessoas hoje têm medo de sair na rua por causa da pandemia. Mas eu fiz um post no meu Instagram e eu até falei. Os homens têm medo de sair na rua por causa da pandemia. Eu sempre tive medo de colocar meu corpo no mundo, sabe? É difícil. É, a gente, principalmente, isso causa, se a gente for levar para um lado mais psicológico, isso causa trauma nas mulheres, né? Isso causa distúrbios psicológicos e até crises de ansiedade e de pânico, porque a gente sabe que a rua não é um lugar seguro, né? A cada 2 minutos, uma mulher morre, sabe? E o Brasil, no ranking, é o quarto de violência contra a mulher. Então, assim, a gente tem que ter um extremo cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o nosso corpo, para não ser violado, para não ser agredido, para não ser invadido, entende? Então, assim, tu pediu também, então vou falar sobre a Lei Maria da Penha um pouco, para Sim, depois sim. entrar sobre os países. Porque a minha pergunta, veja bem, não há dúvidas que a Lei Maria da Penha foi de um avanço extraordinário. Eu assisti um documentário, já vi Ah, sim, algumas entrevistas com ela, mas assim, a minha preocupação é que, apesar da lei ser extremamente avançada, e em nível global, ela é muito elogiada em nível mundial, por que é que não há uma reversão desses números? Por que é que a gente, todos os dias, tem que se deparar com dados negativos e agora na pandemia, mais negativos ainda? Mais negativos ainda. Eu porque queria... Como é que essa lei pode se transformar em cultura? Em isso, cultura, em um fazer diário para todos nós. você fez uma pergunta por que as mulheres não denunciam, não é isso? Uhum, Porque, veja só, se a gente pegar o sistema político nosso, né? Inclusive do judiciário que a gente estava falando, eu vou pegar o caso de Lula como exemplo, não fazendo apologia política, mas assim, vou pegar o caso de Lula. Ao mesmo sistema que prendeu Lula, tirou Lula, prendeu Lula, tirou Lula, prendeu Lula. Então, assim, o que a sociedade enxerga, o que fica no inconsciente da massa da sociedade? Que o judiciário não tem credibilidade, que o Brasil, nesses sistemas de proteção e segurança, não tem credibilidade, que as medidas protetivas que as mulheres solicitam para os homens, para os seus agressores e opressores, não tem a devida proteção e segurança. Entende? É uhum. importante, é fundamental, mas um, falta como é que eu posso falar? Falta uma pressão a mais sobre esse sistema de proteção para que as mulheres realmente se sintam protegidas, porque elas podem pensar da seguinte forma: eu vou denunciar, eu vou pedir uma medida protetiva, mas eu não vou ter a segurança 24 horas. Em alguns casos de muito graves, a Delegacia da Mulher, junto com as Secretarias da Mulher, pode indicá-las a abrigos, que são Uhum. abrigos que ficam, que não, ninguém tem informações sobre esses abrigos, e lá elas têm apoio psicológico, apoio jurídico, tem toda uma infraestrutura para acolhê-las, mas depois de um tempo elas saem quando elas se sentem mais seguras. Mas o que eu identifico é isso, o inconsciente da massa, sabe? Assim, a gente vê as coisas não acontecendo no país, não tendo solução e não sendo punido do jeito que deveria ser punido. Eu Eu vou acho. tentar mudar um pouco a abordagem, a minha abordagem em relação a esse tema, fazendo uma pergunta. Eu gostaria que você ficasse muito à vontade mesmo, para fazer essa análise. Eu quero agradecer a Marília Morgana pela presença, Rossana, que entrou agora há pouco, José Gabriel, que tem deixado aqui as suas reclamações em relação aos homens, inclusive. Seria bom que você avaliasse também isso. Como é que a gente trata de educar os homens para manter uma relação mais saudável com as mulheres. Mas assim, eu estava pesquisando hoje como é que as religiões, elas contribuem
Porque a religião é espaço de formação, né? E muito poderoso. E muito poderoso. Eu sempre digo, olha, mais do que a escola, mais do que o trabalho que o professor faz, o padre, o pastor, o líder religioso de qualquer instituição, ele é mais ouvido, ele é mais respeitado. E aí, pesquisando no Alcorão, não tem no Alcorão, segundo o que eu pesquisei, tá? Nenhuma menção assim, que coloque o homem acima da mulher. Olha só, no Alcorão. Então, quem pratica, a pessoa que é adepto, né, que pratica o islamismo, por que que ele, a Arábia Saudita, por exemplo, é um dos países mais atrasados do mundo nesse aspecto? Por outro lado, nós somos cristãos aqui, para mim, o maior defensor da mulher foi Jesus Cristo. Quando ele intercedeu por Maria Madalena, eu acho que ele deixou um recado claro, de que os homens e as mulheres têm um papel importante no mundo, né? E que as mulheres precisam ser respeitadas. E isso numa época extremamente conservadora e atrasada. Então, eu estou só citando as duas grandes religiões do mundo, cristianismo e islamismo, que não colocam as mulheres nesse grau de submissão, de subalternidade. Como é que... Por que que a gente veio parar nesse estágio de desprezo, de misoginia, em que, de forma estrutural, se massacra tanto as mulheres do mundo? Aliás, queria lembrar aqui, para quem está nos ouvindo, que ontem um policial militar em São Paulo colocou os pés no pescoço de uma mulher de 51 anos. 51 anos, na rua. Então, ele estava imitando, inclusive, o que fizeram com George Floyd nos Estados Unidos. Então, botou o pé no pescoço lá e ficou. Mas é um desprezo. Não tem nada que justifique isso, não é? Mas, assim, aborda essa questão religiosa, que é muito importante. Como é que as pessoas utilizam a religião para justificar determinadas coisas, se os líderes religiosos, o próprio pensamento de algumas religiões não dão espaço para isso? Veja só, né? Na questão da religião, a gente pode utilizar o controle sobre o corpo, né? Você pode identificar que em muitas religiões as mulheres elas são castradas, literalmente, entende? Em alguns países elas são mutiladas para não ter prazer. Então é tudo muito à base do corpo, entende? Em alguns países elas são apedrejadas porque não casaram virgens. Então, existe um teste para identificar, lá para os Emirados Árabes, se a mulher é virgem. Porque se não for, o marido tem o direito de devolver para a família e a família tem o direito de apedrejá-la. Entendeu? Então, as religiões utilizam isso como um controle do corpo. Aqui no Brasil, esse controle é feito a partir de não pode, por exemplo, em algumas religiões se depilar, né? Você tem que ser mãe, porque se você não for mãe, você é incompleta. A mulher, até na Bíblia fala um pouco sobre isso, né? A capacidade de reprodução da mulher. Então, em alguns casos, a mulher não casa se ela for estéril, porque a mulher foi feita para a reprodução, entende? Isso aqui no Brasil, em algumas religiões. Então, tudo permeia muito o campo do controle do corpo. E você controlando o corpo, você controla a mulher e sua subjetividade. Porque eu também sou o meu corpo. Meu corpo também é minha forma de ser no mundo, sabe? Então, as religiões... E como é que as religiões fazem isso? Pregando a falsa fé. Pregando Mas, a falta de fé. mas não todas, né? Porque eu já escutei várias narrativas de diversos líderes religiosos, inclusive dentro da mesma religião, diversas percepções. Sim, não, eu não vou generalizar nenhuma categoria, até porque isso é um erro, né? Sim, sim, Mas sim, sim. algumas religiões, sim, fazem esse tipo
né, de coerção social a partir do meu movimento com a tua fé. Eu mexo na tua crença, né? Eu utilizo ritos e utilizo formas, inclusive na antropologia, a gente tem algo muito interessante que é o seguinte, por exemplo, até que ponto nós podemos opinar na religião do outro e não ser etnocentrista? Ou seja, etnocêntrico é aquele que tem preconceito com a cultura do outro, né? Então, até que ponto a gente pode fazer essa análise? A gente pode interferir nesse conceito sem ser etnocêntrico, porque aquilo, de certa forma, faz parte da cultura, Aham. entende? E lá, em alguns casos, muitos casos, isso é naturalizado. Aqui, como as mortes das mulheres também estão sendo naturalizadas a partir dessas violências simbólicas. Aham. Entende? Mas veja só, Gabriel está comentando aí, veja só, Gabriel está comentando aí que na Bíblia, mesmo na Bíblia, tem muitas mulheres que são protagonistas. Aí ele cita Maria, cita Esté e tantas outras, né, que são protagonistas. Às vezes eu fico pensando, minha amiga Raíza, que há um interesse de determinados segmentos da sociedade, e aí você começou a nossa conversa falando sobre patriarcado, né? Parece que tem alguns interesses no nosso meio que faz uma construção de narrativa ou distorce determinadas, determinadas, digamos assim, orientações para que se chegue no interesse dele ou de determinados segmentos, não é? Você, quando fortalece uma discriminação, não sei se você vai concordar comigo, quando você desumaniza um negro, por exemplo, é lógico que você tem o interesse de explorar aquela pessoa até a última gota de sangue, né? Então, quando você desumaniza uma mulher, quando você submete uma mulher, inferioriza ela, por trás disso tem interesses. Tem interesses. São vários interesses, né? Agora, o que eu queria saber é o seguinte: será que os homens, especialmente as crianças, os homens, o sexo masculino, têm percepção, tem como a gente, com o tempo, perceber isso sem a ajuda da mulher? Sem um movimento feminista, sem um movimento de mulheres chamando, alertando, gritando, denunciando e até debatendo como você está fazendo agora. Parece que sozinhos os homens não conseguem perceber isso, né? Não. Veja só, eu vou trazer. Você pediu para mim, na hora que você fez o roteirinho, para eu Sim. identificar os rankings, e aí eu vou entrar nessa sua pergunta, os rankings de violência contra a mulher. E foi muito interessante essa pesquisa, porque você acredita, eu nunca tinha feito essa pesquisa, porque eu costumo muito me fixar no Brasil para tentar explorar mais aqui e tentar fazer um debate mais profundo dentro mesmo do meu país, do meu estado e etc. Mas aí eu fui pesquisar, né, e identifiquei, por exemplo, que os países escandinavos estão na classificação anual do Fórum Mundial, dos primeiros, que é a Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia. E aí eu fui, né, me aprofundar na pesquisa e eu vi que, por exemplo, a Islândia é o primeiro lugar. Aí eu fui identificar o que a Islândia tem de diferente. Aí eu vi que lá tem várias leis, né, para as mulheres, destinadas às mulheres. Por exemplo, lá tem uma lei de igualdade que determina os níveis de violência, 9 lá, inclusive discriminação direta e indireta. Tem igualdade salarial. As empresas que não cumprirem, elas pagam multa e tem que ter 40% de mulheres dentro das empresas. E elas cobram multa. Representação política também. Também é 40% de ambos os sexos dentro do pleito político, né? E também uma coisa muito interessante, licença parental. Não há licença maternidade, porque o homem também tem esse dever de cuidar do filho. Como a gente falou do determinismo biológico, não só a mulher. E lá tem essa licença parental de 9 meses para o homem e para a mulher. Mas aí eu fui mais profundo ainda, e aí eu vi um caso da UOL, por exemplo, que a Tribuna
o tribunal de lá culpou um homem de assédio sexual de uma menina de 10 anos, mas não culpou por estupro, porque foi consentido, mas ela tinha 10 anos. E eu fiz assim, como assim? A Islândia é um país que está no ranking de proteção à mulher, inclusive está no ranking até de países, deixa eu identificar aqui, de países referente à paz, de países, alguma coisa referente à paz, um país que você pode ter segurança, digamos assim. E aí eu fui identificar, e aí eu fui mais profundo. Você acredita que na União Europeia, a Finlândia, a Suécia e todos esses países que eu falei, a violência contra a mulher é 52%, 47% e 42%. E aí os especialistas dizem que isso se chama paradoxo nórdico. São países paradoxo nórdico, porque eles não conseguem entender como um país que tem várias políticas públicas voltadas para as mulheres ainda tem um índice aterrorizante de violência doméstica. Entendesse? Então aí você me fez a pergunta: os homens conseguem isso sozinho? Não. Por quê? Porque eu acredito, consegue no consegue a partir consegue a partir de uma própria análise, concepção e honestidade intelectual e análise do próprio discurso, sabe? Porque isso está muito enraizado, mas se você fizer uma leitura aprofundada, se conscientizar, mas aqui a gente também, como você falou, tem um papel de interesses. Então, se a gente Uhum. não se colocar como representação, não se colocar no nosso lugar, não colocar a nossa voz ativa, a gente perde nossos lugares para pessoas que querem ter privilégios. Entende? Uhum. Muitos homens entendem. É o que a contemporaneidade feminista chama de esquerdomacho, que é aquele homem que defende pautas progressistas, defende pautas de esquerda, mas quando aquilo toca no seu privilégio, que é a relação de poder entre os sexos, ele vira um agressor, ele vira opressor, né? E aí você vê na internet várias denúncias de casos assim, de homens que são progressistas, que são de esquerda, mas que não querem perder o privilégio de homem, entende? Então, isso também é um interesse de papéis, né? Então, assim, a violência contra a mulher, eu acredito que ela ser exterminada completamente é uma utopia, mas eu acredito que a gente pode diminuir os índices em grande escala, sabe? Porque isso está muito enraizado ainda. Isso está muito forte ainda na nossa sociedade. Mas eu acredito também, como você perguntou, que se o homem, ele faz parte desse processo de segregação, ele também tem que fazer parte do processo de solução, né? Existe uma lei também agora no Brasil que foi muito interessante, que é uma lei para reeducar esses opressores. Uma lei que reeduca esses professores com atendimentos, inclusive psicossociais. E aí é que eu acho que está o caminho também, sabe? Fazê-los Você entender. fala por cima, na fase adulta, né? E na primeira infância, antes que haja essa distorção da cabeça de uma criança, que leve essa criança a pensar desse jeito, dessa forma em relação às mulheres. Será que não seria um caminho também? É, vamos lá. Sim, o caminho é na pauta educacional. Inclusive na Islândia também, que eu esqueci de citar, lá tem que ter equidade de gênero em todas as escalas educacionais que a criança passa. A educação sexual, a educação de gênero, mesmo assim a gente vê esses números alarmantes, né? Alarmantes. Alarmantes. Mas, sim, eu acredito que a gente tem que educar a criança para compreender essas distinções de gênero,
para a gente poder fazer uma sociedade mais igualitária, né? Com essa equidade de gênero. Por exemplo, eu posso citar casos aqui, azul é de menino, rosa é de menina, sabe? Isso é uma Tarefas, besteira. tarefas domésticas. Tarefas domésticas, divisão social do Pronto. trabalho em casa, Veja, tem. veja. Eu, por exemplo, eu sou um caçula de três irmãos. No caso, são duas irmãs e eu, tá? Eu fui cuidado, eu fui alimentado, cuidado e tudo pela minha irmã mais velha, que com certeza está acompanhando esse debate nosso. Veja só, a minha irmã do meio cuidou de mim, cuidou também de mim, mas um pouco menos. E dos três, eu fui o mais privilegiado, o caçula e o homem. Consequentemente, dos três, eu fui que tive mais tempo para estudar. Mais tempo para estudar. Eu era que tinha mais tempo livre para ler, para escrever, para fazer cálculo. Consequentemente, cheguei com mais facilidade ao curso superior, à pós-graduação, e tenho o melhor salário, o melhor rendimento da família. Veja como isso ocorreu dentro da minha casa. Agora, os meus pais e a minha mãe, eu não posso dizer que minha mãe é culpada disso, mas ela foi inconscientemente fortalecendo isso. Ou seja, o machismo não está presente só na cabeça dos homens, é uma coisa que está presente, inclusive na cabeça das mulheres. E isso é que é o problema. Você concorda com isso? Concordo. O machismo, como o machismo é cultural, o machismo, ele além de ser, ele não é só um conceito, né? Ele é cultura. Então, você pode usufruir dessa cultura, não aceitá-la, mas reproduzi-la. Ou aceitá-la e reproduzi-la. Ou só reproduzi-la mesmo que não reflita sobre isso. Então, acredito, existem mulheres machistas que, inclusive fazem ações machistas, né? Têm pensamentos machistas e enfatizam o machismo. Como você falou, muitas dessas mulheres foram criadas assim. E não tem muita culpa sobre isso, porque é algo inconsciente, sabe? Mas tem mulheres, como a gente falou, da relação de interesses, o pior problema, entendeu? Mulheres compactuando com o machismo. Não que eu ache que homem é certo, claro que não, óbvio que não. Mas você concordar com um sistema que te oprime, que te anula, eu acho uma coisa assim impressionante realmente, assim, sabe? Eu acho realmente que é algo que a gente estuda, mas não consegue compreender tanto, porque eu acredito que faz parte da psique da mulher, sabe? De um adoecimento, talvez, com a sua subjetividade se comporta socialmente, entende? Acho que são muitas questões, né? Mas é importante a gente desnaturalizar esses comportamentos, né? E desconstruir. Uhum. Porque assim, quando eu era mais nova, eu não fui criada no sistema machista, mas automaticamente a sociedade é machista e existe a coerção social, né? Do imaginário social, como eu falei anteriormente. Então, existiam algumas falas que ficavam na minha cabeça, entende? Por exemplo, ser mãe, entende? Para mim, antigamente, ser mãe, quando eu era mais nova, sei lá, 10 anos já, eu achava bonito. Por quê? Porque foi sempre me dado uma boneca. E tem essa relação também, sabe? Por exemplo, a menina, ela brinca de boneca. A menina, ela cozinha. Então você vê que é todos os afazeres referentes ao lar, né, e o ambiente doméstico. Os brinquedos da menina
geralmente são para isso, né? E quando um homem ousa a brincar de boneca, uma pessoa que tem esse pensamento machista, quando o homem ousa brincar de boneca, ele é logo intitulado, de uma categoria LGBTQI, como se isso também fosse um problema, entende? Então, existe também, como você falou, essa percepção infantil sobre as coisas. Tudo vai sendo construído para que a gente torne essa masculinidade frágil legitimada na sociedade, entende? Para que a gente não ache absurdo dizer assim, esse menino tá brincando de boneca, então ele é gay. Então a gente tem que começar a desnaturalizar esses discursos que a gente Se o menino naturaliza. lava prato, se ele lava o banheiro, se ele varre casa, ele pode se tornar efeminado. Então, essa divisão social do trabalho também reflete diretamente na opressão contra as mulheres. Ela termina trabalhando, inclusive, né, sendo, tirando-se proveito disso para que ela trabalhe 2, 3 vezes mais, né, após o casamento, e isso continua, né? Sim, né? As mulheres geralmente têm mais de um serviço, né? Tribulação do trabalho, né? Por exemplo, a mulher, muitas vezes, a mulher brasileira, não todas, né? Não vou generalizar, mas a maioria das mulheres chegam do trabalho, fazem comida, cuidam dos filhos. Então, é uma sobrecarga de trabalho que a mulher tem por justamente essa costura que teve da infância e que ela mesma acredita que ela é responsável por esses cuidados, sabe? Então, Uhum, na lei, por exemplo, na Lei Maria da Penha, eu vou voltar um pouquinho para as leis que eu não falei, eu vou focar na lei psicológica, certo? Porque uhum, a violência psicológica na Lei Maria da Penha é muito importante porque ela perpassa também o caminho dicotômico entre o elogio, que a gente estava conversando, entre o elogio e a violência. Por exemplo, mas tu vai sair, mas tu é linda com essa roupa. Eu te amo muito, mas eu não quero que tu vá com ela. Eu acho que não, sabe? Eu acho que não é legal você ir com essa roupa, entende? Então, uhum. esses discursos de violência psicológicas, eles são dicotômicos. Eu vou mudar, eu mudei. Não conversa com ele porque eu te amo, eu não acho certo você fazer isso. Então, Uhum. migra também para um cuidado, sabe? Tipo, você acha que está sendo cuidada, né, no seu psicológico, quando na verdade você está sendo invadida. E isso vai se tornando um ciclo vicioso, né? Geralmente a violência contra a mulher, ela não começa com a violência física, geralmente. Ela tem a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial também, que é importante a gente citar, que também é uma forma de violência, que é você pegar os documentos da mulher, o celular, querer dominar de certa forma, invadir. Então, isso é uma violência patrimonial, violência verbal e a violência física. Então, geralmente a violência contra a mulher, ela perpassa todos esses caminhos e que muitas vezes a violência também, ela é naturalizada apenas como física, como se só tem marcas físicas, é considerada violência também pela sociedade. Se é psicológica, não é. Então, houve esse resgate também da Delegacia das Mulheres, porque o discurso das mulheres eram justamente deslegitimados por essas instituições, como eu falei da violência institucional também. Chegava lá, você tem que apanhar mais, não se separe dele, casamento é assim mesmo. Então, então os índices também, e até hoje, inclusive, os índices de violência contra a mulher não eram subnotificados, igual nós identificamos aí com a pandemia, nos casos de Covid, não eram subnotificados referente às delegacias. Por exemplo, eu fiz um trabalho, eu fui numa delegacia normal, lá, uma pesquisa, e eu fui numa delegacia normal para entrevistar. E era uma delegada que Olha, estava numa.
Para que não me entenda mal, eu estou rindo aí de uma pergunta aí, ó. Colocar rastreador no celular da esposa é um tipo de violência? Por isso que eu dei essa risada. Tá vendo? É complicado, realmente. Olha, Raíza, nós já estamos a mais ou menos 6 minutos do nosso final, tá? Ah, É verdade, é um papo super interessante, super gostoso e muito envolvente, né? Mas eu quero deixar você tranquila e as pessoas que entraram um pouco tarde e que esse debate, essa sua fala vai ficar gravada e vai ficar disponível no Instagram para todas as pessoas que quiserem depois ter acesso. E a proposta não é dar conta de tudo em uma hora, mas provocar as pessoas, incentivá-las a continuarem debatendo, lendo, pesquisando e se envolvendo, né? Especialmente os homens. Eu acho que é papel dos homens escutar as mulheres, fazerem autoanálise, se abrirem para isso, porque a gente comete muitos erros, minha querida. Eu quero passar para você essa palavra final para a gente fechar. certo, eu só queria fechar que se alguma mulher sofrer violência, é importante ligar para o 180 ou procurar uma delegacia de mulher. Se sofrer alguma violência física, procurar o Instituto Médico Legal com um guia de uma delegada, principalmente. Se sofreu alguma violência, também procurar algum centro de atenção psicossocial nas secretarias municipais e estaduais que tem na sua cidade. E assim a gente vai conseguindo, aos poucos, diminuir essa violência que está tão imensa hoje no Brasil, certo? E também sororidade sempre, mulheres unidas e homens também venham conosco, né? Sendo pró-feministas nessa luta. Eu agradeço o Luiz Carlos realmente por ser um exemplo nesse caminho que a gente trilha de igualdade e equidade de gênero. Eu que agradeço a você, peço perdão pelos meus erros e é bom. Olha, não é nessa entrevista, é ao longo da minha trajetória de vida, porque eu fui educado para pensar de forma machista. Eu fui educado assim. Então, o meu pai foi educado assim. Isso foi passado para mim. E eu estou tentando, eu e a minha esposa hoje, né, cuidando dos meus filhos menores, estamos lutando muito para que eles não reproduzam isso. Então, aqui a gente tem divisão de tarefas, independentemente de gênero. A gente trata desse debate cotidianamente. A minha esposa me chama a atenção diariamente a respeito disso. A vigilância tem que ser diária e permanente. Senão a gente escorrega e comete erros que a gente nem percebe que está cometendo muitas vezes e que machucam as pessoas. E que machucam as pessoas. Eu queria também, se um dia pudesse, entrevistar um psicólogo para tratar dessa questão dos homens. Sabe, a violência que se comete com os homens quando obrigam o homem a provar que é macho a partir de determinada idade. Eu não sei se você me indicaria alguém no privado depois, você pode deixar uma referência aí, mas eu sei que muitos adolescentes, homens, sofrem muito com essa cultura de que ele tem que provar isso, provar aquilo, de que ele tem que ser violento, de que ele tem que pegar a filha do vizinho para mostrar que... Pois é. Veja, é violência de todo lado. É violência de todo lado. Minha querida, Deus te abençoe. Muito obrigado, mais uma vez. Continue sendo essa pessoa que você é, batalhadora, lutadora, interessada pela vida, porque você nos ajuda. Tá? Quem vai libertar os homens dessa jaula do machismo são mulheres iguais a você. Obrigada de verdade. Eu quero também um agradecimento a vocês. Siga realmente assim conosco. E é muito importante essas suas falas, essas suas pautas, esse seu posicionamento de vida, assim. Obrigada por estar com a gente nessa luta. Cheiro. Tchau. Um abraço para a família, viu? Boa tarde. Tchau, boa tarde.